Oi, gente, bom dia. Hoje nós vamos começar então, conforme eu anunciei na sexta-feira da semana passada, eu acho, uma nova série chamada Como é uma sessão de terapia psicanalítica. E lembrando que, conforme eu também anunciei, por que eu intuo essas séries e vem a ideia em função de demandas, né? Então muita gente pergunta assim, poxa, Marcos, como é que é a sessão? O que vai acontecer? Tem todo um fetiche em torno da sessão psicanalítica. Então, essa nova série chamada Como é uma sessão de terapia psicanalítica, talvez sejam 3 vídeos, e hoje nós vamos começar falando da uma regra fundamental, que chama a regra da associação livre, tá? Vejam bem, do mesmo modo que as ciências que cuidam da saúde mental se diferenciam em suas bases conceituais, técnicas, manejo, aqui eu me refiro às ciências irmãs, né? A psiquiatria, a psicologia e a psicanálise, né? Todas elas, eu insisto, têm que trabalhar juntas, tá? Bom, a psicanálise, que é o meu foco, desde a sua gênese, quer dizer, desde o seu início, né? Ela não se ateve a um padrão, mas sim a um conjunto de premissas evolutivas que cada psicanalista deve buscar adequar à sua própria identificação como sujeito, junto a cada paciente. Uma coisa que eu sempre insisto, cada paciente ele é diferente e também ele pode ser diferente a cada sessão, né? Então, voltando um pouquinho, o próprio Freud, em sua extrema genialidade, ele percorreu um caminho de desenvolvimento da ciência psicanalítica, desde uma tentativa em vão de relacioná-la, ou seja, o inconsciente, a questões neurológicas, neurobiológicas, passando pela hipnose, né, junto com um médico francês, que ele foi estagiário, chamado Charcot, passou depois pela catarse, essa evolução, né? Que é uma rememoração de fatos traumáticos, meio que forçada. Aí ele desenvolveu todo esse trabalho junto com o seu professor médico e amigo Brauer e culminou essa evolução com o que a gente chama de regra fundamental da livre associação de ideias ou associação livre. Eu costumo dizer que essa associação livre, essa livre associação de ideias é o solo fértil para que ocorra o tripé fundamental da psicanálise, que é a transferência, a interpretação e a resistência, que são assuntos dos nossos próximos vídeos dessa série. Sobre essa essencial ou fundamental regra da associação livre, ela deverá estar presente no processo psicanalítico de modo que o paciente, olha, expresse livremente seus pensamentos, seja em palavras que lhe vêm à mente, sensações, sonhos e todos os demais atos espontâneos que venham lhe ocorrer. Por isso o paciente, o analisando, ou psicanalizando, analisando, psicanalizando, tem que estar confortável, tranquilo, tranquila. Aí que vem a história do divã, que nós vamos conversar em outro vídeo. Essa regra fundamental da associação livre ou livre associação de ideias foi e ainda é tida como um acordo, um compromisso entre o paciente, né, o analisando, e o analista. De tal maneira que o primeiro, ou seja, o paciente, se compromete em associar livremente as ideias que lhe surgem espontaneamente na mente e verbalizá-las ao psicanalista. Esse termo fundamental sempre fora muito apropriado. Por quê? Porque é impossível conceber qualquer método psicanalítico ou esse paranalítico, porque tudo caminha junto. O psicanalista
e psicanalizando o paciente. Então, é impossível conceber que haja esse par de trabalho no local de análise, sem que o paciente traga um contínuo, vamos pôr entre aspas, derramar de verbalizações que permita, daí sim, ao psicanalista proceder a um trabalho de, eu gosto dessa metáfora, escavação arqueológica, ou seja, escavar no inconsciente com cuidado para identificar fragmentos, né? Mais profundos de repressões, de situações que estão lá escondidinhas no inconsciente. Gente, o próprio Freud definira claramente 3 recomendações principais no início de qualquer processo analítico, para que se constitua essa regra fundamental da livre associação de ideias. Primeiro, o paciente deve se colocar numa posição atenta e totalmente desapegada, desapaixonada de autoobservação. Tem que estar sujeito a se auto-observar. Comprometer-se com a mais absoluta honestidade, verbalizando tudo que lhe vem à mente. Não reter ideia, qualquer coisa ser comunicada, que esse paciente sente que pode ser desagradável, ridícula, ou que não seja importante, ou que não seja relevante. Tem que falar tudo. Aí a gente fala que a psicanálise é a cura pela fala. Isso não é um mote, isso não é um fetiche, é porque faz parte da regra fundamental da livre associação de ideias, tá? Olha só, para fechar esse primeiro vídeo que nós estamos falando da livre associação de ideias, ou associação livre de ideias, como é que funciona esse processo terapêutico? Eu gosto de metáforas, de símbolos, sabe? Acho que isso ajuda muito a gente a entender. Então, o processo terapêutico é como que atravessar um túnel. Nesse túnel, você vai rever muitas cenas da sua história de vida, vai rever isso talvez de um ângulo completamente novo, fazendo conexões entre os fatos, as lembranças. Essas conexões podem ser inusitadas entre os vários eventos que você passou, percebendo a potência que o passado teve em você para moldar quem você é hoje, né? E a potência presente para construir novas possibilidades de vida. Nessa travessia desse túnel, você vai aprender, né, a reconhecer seus padrões de comportamento, que levam você a comportar-se de modo parecido em situações de hoje, parecido com o que você já se comportou antes. Inclusive, às vezes, repetindo, entre aspas aqui, os mesmos erros, os mesmos padrões, né? Passando por esse túnel, a gente vai aprender a reconhecer como o comportamento, como você age, como você se relaciona, como a gente pensa, você, eu, todo mundo que passa por análise, como se sente, e vai aprender, ou tentar aprender, caminhos, né, que vão poder influenciar e transformar esses padrões. Então é tudo muito simples, tudo muito gostoso, com sofrimento. Não adianta a gente ter a visão que tudo serão flores, tem espinhos para a gente identificar. E essa é a ideia, né, desse conhecer-se. Então, nesse primeiro vídeo, a gente falou, né, sobre, rapidamente, eu sempre me dirijo de modo o mais didático possível, na ideia de desmistificar questões da sessão psicanalítica. Então a gente falou sobre a livre associação de ideias, tá? A gente vai caminhar nos próximos vídeos um pouquinho mais. Um abraço, valeu, beijão, tchau, tchau.